Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 19 de dezembro de 2025. Meu muito obrigado. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu também peço perdão a vocês, porque eu tenho que gravar aqui perto do computador e de vez em quando passa uma nuvem no sol, encobre o sol e está uma espécie de apagar, diminui a eletricidade. Mas isso eu espero resolver esse problema, viu? Também eu quero agradecer aqui imensamente aos. Eu não tenho palavras, muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Gente, eu estou com 898, né? Nós estamos quase fechando a meta. Eu disse a Dilma, nós não temos meta, mas quando cumprirmos a meta, nós criaremos a meta. Eu estou com. A meta é até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Faltam 11 dias, eu acredito que não dá, mas logo nós estaremos concluindo esse projeto magnífico. Conto com a sua colaboração. Você que está gostando do meu canal, se inscreva, peça para um amigo, para uma amiga, porque cada vez que você se inscreve no meu canal, eu me inscrevo no seu, então você está ganhando. Então tem gente que tem três inscritos, eu vou lá, eu sou o quarto, e é um começo, né? E a gente pode montar uma rede de contatos, né? Muito obrigado mesmo, obrigado às 230 pessoas que visualizaram meu último vídeo, isso é muito bom, estou muito feliz, tá, gente? Então é o seguinte, já começando a trabalhar, hoje eu quero dizer o seguinte, que hoje a redação é minha, tá? Eu não consultei o chat GPT, não. Mas então eu criei um título, Brasil em Alerta, Crises, Poder e o Futuro da Democracia. Bom, a Câmara dos Deputados cumpre seu papel, né? A Câmara dos Deputados cassou os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e do Alexandre de Ramagem. A Câmara dos Deputados cumpriu seu papel, não fez mais do que isso, tá? Constitucionalmente, ela fez o que determina a Constituição. Transitada em julgado, a decisão, ele não tem mais mandato, então caça, é a mesa diretora. Não tem que submeter plenários, não existe isso na Constituição, nem no regimento interno da Câmara. A decisão é clara. O deputado condenado, senador condenado a mais de 8 anos de cadeia, perde automaticamente o mandato e fim de papo. Né? Esse é o papel dele. O presidente como disse bem o líder do governo, meu parente Lindenberg Farias, né? Diz o presidente da Câmara, abro aspas para o Lindenberg Farias, o presidente da Câmara acertou ao caçar Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Não podíamos aceitar uma bancada de deputados foragidos, fecho aspas, Lindenberg Farias. Ele está certíssimo, eu não concordo quase com nada de Lindenberg, mas nesse ponto eu concordo com ele. Foi caçado porque não trabalhou, vagabundo, né? Resolveu ir para os Estados Unidos, ninguém estava mandando Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, não tinha perseguição contra Eduardo Bolsonaro. Se ele cometeu crime, ele que se defendesse, mas não, ele simplesmente resolveu ir para os Estados Unidos e lá abandonou o trabalho, então mais justo, por falta, foi cassado. E o outro, como a gente sabe, o Alexandre Ramagem, que é apenas um jovem inteligente, me perde o cargo que ele tinha de delegado da Polícia Federal e agora de deputado federal, né, gente? Para seguir uma pessoa estúpida, antidemocrático, como era Jair Bolsonaro. Ele jamais poderia ter entrado nesse conluio, um jovem. A maioria jovens gente, eu fico com uma tristeza. Não, eu fico triste com aquele que foi secretário de Segurança do Distrito Federal, também uma pessoa jovem, uma pessoa inteligente, não podia ter caído nessa armação estúpida, golpista de Jair Bolsonaro. Aí perde os cargos, vão reclamar de quê da vida? Eu fugi porque eu não quero que minha filha ou meu filho veja eu preso. Não adianta ele ir para os Estados Unidos, uma hora ele vai preso. Porque o governo do Donald Trump não dura para sempre. Há um tratado de extradição do governo brasileiro com os Estados Unidos. Uma hora ele vai ser atendido e a polícia americana vai prender ele e vai mandar de volta. Da mesma forma como a Carla Zambelli. E mesmo se ela
Se ela não voltar para o Brasil, ela vai cumprir a pena lá na Itália, como é dever, né? Como o Brasil está fazendo com o Robinho, né? Que o Robinho participou daquela orgia, né? Lá na Itália e achou que fugindo para o Brasil ficava protegido. No entanto, ele foi condenado na Itália e o governo brasileiro, a justiça brasileira disse: você tem que cumprir sua pena. Não vou discutir se ele vai ficar só 6, 7, 8 anos, porque é a legislação. A legislação a gente tem que cumprir. Cumprir um sexto da pena, tem direito à liberdade condicional, a ir trabalhar, a dormir fora, enfim. Não, é uma questão da lei, eu não discuto a lei. Agora, tem que ser cumprida, né? Então, a cassação de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem é corretíssima e merece, não vou dar parabéns à Câmara não, porque ela fez o dever, ela não fez mais do que o seu dever. A obrigação da Câmara, da mesa diretora, era declarar vaga desses dois e chamar os seus suplentes, respectivos suplentes, para que possam assumir. Um senador na mira da APF, mais uma vez, né? Procuramos notícias boas, mas elas, infelizmente, os políticos só nos conduzem às páginas da policiais dos grandes jornais e dos portais de notícias. Né? Mais um senador, desta vez do Maranhão, terra de Sarney, né? Que vê-se envolvido com crime e é acusado de um dos grandes fraudadores de roubo contra os aposentados. Quer dizer, ele faz parte daquele conluio que roubou o dinheiro dos aposentados. O Congresso Nacional, gente, virou uma espécie de reduto de malfeitores. Por isso, neste ano, preocuparam-se. Qual foi a preocupação do Congresso? Quase exclusivamente em votar anistia, discutir anistia, porque para políticos envolvidos em golpe de Estado e outros crimes. É o que eles querem, proteção. Lamentavelmente, quer dizer, o Congresso Nacional, ao invés de trabalhar para o povo, trabalhando só para eles, e eles querem proteção, eles querem contra o STF, porque os persegue. O STF não persegue, o STF tenta cumprir a lei. O STF comete erros, muitos, como ele, por exemplo, na minha opinião, essa questão da aposentadoria por invalidez permanente, que eles mantiveram aquele cálculo absurdo que tira direito do trabalhador, a pessoa adoece, não adoece porque quer, não sofre acidente porque quer, e é punido porque adoeceu e tem que uma redução na sua pensão. Então, acho que o STF foi mal, agiu mal e pensou somente no dinheiro público para ficar para eles. Porque quanto mais pagar para o trabalhador, mais recursos fica para os senadores, para os deputados, para os ministros e para o presidente da República. Esse senador, né, o Everton, ele é vice-líder do governo no Senado, cargo insignificante, e é filiado ao PDT, né, no Maranhão, partido fundado por Leonel Brizola, saudoso Leonel Brizola, e até pouco tempo tinha como seu carro-chefe, o político mais importante, Ciro Gomes, que migrou e filiando-se ao PSDB do Ceará. O PDT tem como presidente o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Está aí a grande facilidade, né, de um senador do PDT estar envolvido nesse processo de corrupção dos aposentados. O que é lamentável. Muita gente ainda vai ser acusado, porque é fundamental que se apure, né, esses criminosos e que o leve à cadeia, esse careca do INSS, que vá para a cadeia, que ele cumpra, que ele seja condenado. Ele roubou do povo, roubou dos pobres, da necessidade, daquela pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem um remédio, né? Morre às vezes de pressão alta, morre de diabetes, porque não tem, nem o médico da prefeitura atende, porque as prefeituras não dão remédio, não socorrem. As pessoas morrem à míngua no Brasil, enquanto senadores e ministros estão usurpando, ganhando bilhões de reais por ano, né, e o povo morrendo de fome. Essa é uma realidade do Brasil. O Brasil é um país muito injusto, muito ingrato com o seu povo, porque os políticos não pensam no povo. Eles são eleitos, mas se voltam contra o povo e ficam lá em Brasília trabalhando para ele, protegendo-se contra a lei, porque é o que os deputados querem fazer. Quando eles vamos resolver o problema, lei de anistia, lei não sei de quê, vamos proibir o STF de nos condenar. Gente, não tem que mudar no STF, a decisão do STF tá sacramentada, acabou. Eles cometeram o crime, tem que ser punidos, e acabou, né? Lula confirma que quer Haddad candidato ao governo de São Paulo, né? Ontem, em entrevista coletiva, o presidente Lula manifestou a vontade de ter como candidato ao governo de São Paulo o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
É como eu falei até em vídeos anteriores, o PT precisa de um candidato forte em São Paulo e Haddad é uma liderança de respeito no partido. Há também a Luiz Mercadante, mas ele parece ter esfriado seu dom político, né? Já José Dirceu não parece ter voto suficiente nem carisma. O José Dirceu é muito antipático, né? Então o José Dirceu não tem a voz do povo. Apesar de, com certeza, ele será eleito deputado federal esse ano em São Paulo, não tenho dúvida disso, o ano que vem, desculpa. Mas o candidato de Lula realmente é o Haddad. Eu acho que o PT tem duas forças importantes, lideranças em São Paulo, que com certeza eles vão brigar um com o outro, que é o Boulos, que é do PSOL, mas o PSOL é braço direito do PT, e o Haddad, né? E precisa realmente um candidato forte para concorrer com o Tarcísio de Freitas, né? Que é o candidato da direita. Acabou, a Haddad como dizer, sobrou para a Haddad, né? A disputa será acirrada, já que, ao que tudo indica, né, Tarcísio de Freitas será candidato da direita. O filho 01 de Jair Bolsonaro segue bem nas pesquisas, embora saiba que enfrenta um teto difícil de ultrapassar, pois a rejeição é grande, em torno de 70% dos eleitores independentes, segundo as pesquisas. Mas eu acho que a candidatura de Eduardo Bolsonaro, apesar de não ter ainda o apoio do Centrão, o Centrão está recluso, fechado, mas a candidatura do filho de Jair Bolsonaro, eu acho que ela é como dizia o ministro, né, do governo de Collor, né, imexível. Eu me lembro, eu esqueço o nome dele. Agora, ele foi ministro do Trabalho. Ele disse que era imexível e que a cachorra dele também era gente. Eu esqueci o nome, ele foi ministro do Trabalho do governo de Collor. Acho que a candidatura de Flávio Bolsonaro já é uma candidatura certa. O PL abraçou o Neto lá, né? Eu esqueci o nome dele agora, né? O presidente do PL, o empresário de São Paulo, que é dono do PL, já abraçou a campanha, porque ele pretende, como eu já falei várias vezes aqui, a eleição de 2026 não é uma eleição para ganhar a presidência da Câmara, da presidência da República. A presidência da República não está tendo importância para os políticos em 2026. Porque o que eles querem é aumentar o número de deputados e senadores. Porque quanto mais deputado e senador fizer um partido, mais dinheiro ele tem, gente. Porque são 5, 6 bilhões por ano, dividido de acordo com o número de... Quanto mais deputado tiver o partido, mais dinheiro ele ganha. Então imagine, né? Dá uma média de 50, 60 bilhões de reais para cada deputado, cada senador. Então é muito dinheiro. Então realmente o interesse da eleição do ano que vem é fazer maioria na Câmara e no Senado. No Senado para quê? Para tirar os ministros do STF. Por quê? Porque quando a direita quer essa corja de ladrões, né, de políticos de Brasília, Centrão e o resto, deputados e senadores que querem perseguir os ministros do STF, é que é para protegê-los, para eles ficar dentro dessa redoma, continuar roubando o povo brasileiro, como eles estão fazendo. É inadmissível que daqui a pouco eu vou falar de um escândalo, né, que envolve bilhões de reais. São 50 e tantos bilhões dos deputados, você vê, eles botaram na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária do ano que vem, que até junho o governo Lula tem que pagar 60 e tantos bilhões de emendas para deputados. Então a reeleição deles está assegurada. Nenhum deputado precisa de trabalhar para ser reeleito, porque com 40 bilhões de reais, 40 milhões de reais por mês, 38, qual é o deputado que não se reelege? Ele chega na prefeitura e compra o prefeito, compra o vereador, compra o líder político da comunidade e dá aí 200 mil, 600 mil para um. Porque não pense vocês que as lideranças políticas, os vereadores, os prefeitos, os ex-prefeitos, trabalham de graça para deputado federal, gente. Isso não existe. Os deputados dão dinheiro mesmo, o partido libera dinheiro para eles pagarem. Chega num município como Taquaritinga do Norte, compra uma liderança, chega no Santa Cruz do Sul, compra uma liderança. Em qualquer país, em qualquer estado brasileiro, eles compram as lideranças políticas. Os mandatos de deputados estaduais e deputados federais são comprados. Raramente você tem um deputado que tem um voto que não seja comprado, porque é difícil um deputado, por exemplo, em Pernambuco. Por exemplo, eu votei num deputado chamado Mendonça Filho. Eu votei por espontânea vontade nele, porque eu acho que é o melhor deputado de Pernambuco, que está me decepcionando, mas tudo bem. Ele não me pediu voto, ele não fez esforço nenhum para ganhar o meu voto.
Mas eu sou talvez em Pernambuco, que tem essa concepção. Então, os demais votos que ele teve foi de conchavo com os prefeitos, com os vereadores, com os líderes comunitários. Né? Esse é o grande problema no Brasil, que a eleição é muito cara, porque eles têm que comprar o apoio. Não pense você que o prefeito de Taquaritinga do Norte, eu vou apoiar fulano de tal porque ele é um bom deputado. Não, é mentira desse prefeito. Ele ganhou foi dinheiro, não sei se 600 mil, 500 mil ou 1 milhão, para dar 5, 6 mil votos a um deputado. Se ele tem 5 mil votos em Taquaritinga, tem mais 12 em Santa Cruz, ele está praticamente eleito. Né? E tem as votações. Essa é a realidade da política brasileira, né? A gente devia votar com mais escolha. A gente não devia votar, por exemplo, quando o prefeito da Taquaritinga indicar um deputado, ele vota no outro. Porque é uma vergonha você votar reiteradamente candidatos corruptos, né? Que foram condenados, que foram presos e que vão ser eleitos. Como o João Cunha, como o João Paulo Cunha, deputado de São Paulo, como eu falei no vídeo passado do José Arruda, lá do Distrito Federal, eles voltam, depois de 12 anos, eles voltam e o povo vota neles. Esse é o grande gargalo da política nossa. A gente coloca corrupto no governo. Então a gente não pode reclamar da corrupção, porque fomos nós que os elegemos. Nenhum dos 513 deputados, dos 81 senadores, estão em Brasília porque foi imposto, a não ser os suplentes, né, que eu acho que é uma excrescência no Brasil, que o senador se candidata com 3 suplentes, que suplente ninguém sabe quem é, a cunhada, é a mulher, é a sogra. Aí ele, por acaso, vai ser ministro ou morre e assume uma pessoa que não tem compromisso nenhum. Mas tudo bem, é o jogo, eu não estou questionando o jogo. O que a gente precisa ter é mais responsabilidade do nosso voto. O nosso voto você tem que votar com consciência. Não tem candidato? Tem, vote no pior. Vote dos piores, você vota no melhor. Desculpa. Como disse Platão, a democracia dos piores regimes políticos é o melhor. Né? Isso é frase de Platão. Então a gente tem que seguir a democracia, porque dos regimes, segundo Platão, a democracia era melhor. Dos piores regimes políticos criados lá pelas ideologias platônicas e socráticas, né? Ele disse que a democracia é dos piores o melhor. O que a gente tem que fazer é o seguinte: nós não temos políticos bons, mas a gente tem que votar pelo menos naquele melhor. Não vote no deputado que já foi condenado, gente. Não vote no deputado que já foi processado por corrupção, porque ele vai continuar corrompendo. Essa é a grande verdade, né? Vamos lá, já estou terminando, tá? Lula nega atrito com o Senado, né? O presidente Lula negou que exista atrito entre ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por causa da indicação de Jorge Messias para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que fará muita falta ao Brasil. Sou fã do Luiz Roberto Barroso, é um grande jurista, um grande constitucionalista e fará muita falta no STF. Esperamos que o presidente do Senado cumpra seu dever constitucional e que, de uma vez por todas, fique claro que a escolha do ministro do STF é competência exclusiva da presidência da República. Ele não tem que se meter, né? Não tem que se meter em escolha do ministro do STF. O presidente do Senado tem que ficar quieto e cumprir o seu papel constitucional, né? Marcar a sabatina e avaliar, aprovar ou rejeitar. Ele não pode ficar com raiva porque não escolheram o que ele queria. A escolha é pessoal do presidente da República. Bom exemplo que vem da Bolívia. Como no seu estadão, o novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, acabou com os subsídios aos combustíveis que duraram 20 anos, né? Segundo o presidente boliviano, os subsídios prejudicaram as reservas internacionais do país. O Brasil deveria copiar essa ideia e acabar com boa parte dos subsídios, inclusive cobrando mais eficiência e seriedade da Petrobras quanto aos reajustes dos nossos combustíveis, né? A Petrobras não pode ser uma espécie de cabo eleitoral do presidente da República, como tantas vezes tem sido, né? A Petrobras, o Lula quer fazer da Petrobras um braço direito do Estado, mas a Petrobras é do povo. A Petrobras, 49%, parece, das ações é de empresários. Então a Petrobras não pode servir de cabide de emprego, mas infelizmente serve. A Petrobras não pode negar o ajuste de combustível, porque ela precisa de lucro, ela precisa de pagar ações aos seus acionistas, valorizar o seu capital, precisa de valorizar o seu capitólio. O que acontece? Aqui no Brasil viciou-se em subsídio, é subsídio para tudo. Você vê essa reforma tributária que diz, essa reforma tributária vai ser a pior reforma tributária da história brasileira.
Porque ela vem embutida de tanto subsídio, de tanto subsídio, tanto subsídio, que quando ela entrar em vigor, a alíquota tributária vai ser muito elevada. Vai diminuir a sonegação? Provavelmente. Né, o split payment, vamos lá, vamos dizer, vai acabar, dificultar através, os empresários vão ficar com dificuldade de receber em Pix ou receber DOC ou qualquer coisa sem antes, né? Porque as empresas de cartão e o Pix vão ter que reter o imposto. Então, quando você mandar um Pix para uma pessoa de R$ 1.000, mas tem um imposto de 100, a empresa só vai receber 900, porque 100 ficarão retidos nos cofres públicos da União. Quando você pagar seu imposto, você desconta. O que acontece? A maioria das vendas, principalmente aqui em Santa Cruz, é feita sem nota fiscal. Desculpa, não é denúncia, é uma realidade, né? A governo Raquel Lira sabe disso, todo mundo sabe. Em 91, o Miguel Arraes falou, eu sei que em Santa Cruz se sonega demais, mas pelo menos está gerando emprego. Então as pessoas aqui em Santa Cruz estão revoltadas porque o split, né, o split payment, o pagamento, né, através de cartão de crédito a partir do ano que vem, vai reter quando você pagar com o cartão, quando você pagar com o Pix, vai ficar retido o imposto. Isso é muito bom. Mas a carga tributária está muito elevada, porque eles deram subsídio. Você vê, eles criaram o IPI, tiraram o IPI, deixaram o IPI só para a Zona Franca de Manaus. Eu queria que no estudo, que alguém mostrasse qual é a vantagem da Zona Franca de Manaus. Tá? Ela está prorrogada até 2050. Gente, a indústria de Manaus não ajuda ao Brasil. Cadê o parque industrial? Nós não temos. Cadê a marca brasileira? Nós não temos. Porque eles são copiadores, eles são amontadores de peças. Eles trazem as peças da China, do Japão, da Guatemala, sei lá de onde, e aqui montam. E tem uma isenção fiscal fabulosa. O Brasil gasta 550 bilhões de reais por ano com subsídio. Isso é uma vergonha. Né? É uma vergonha porque você deixa de fazer muita coisa para a saúde, muita coisa para a educação, porque você destina 550 bilhões para empresários incompetentes se manterem ricos. Essa é uma realidade. Tá? Eu não estou fugindo do assunto, mas a gente precisa entender que essa questão da Bolívia é um exemplo. Vamos tirar os subsídios para que os preços sejam reais. Tá, temos aumento da inflação, não importa. Temos um aumento da inflação momentaneamente, mas depois aqueles preços se ajustam. Né? Porque não é justo que o governo gaste por ano 550 bilhões de reais com subsídio para manter empresário incompetente e rico. Polícia Militar do Rio ganha para matar, né? Conforme publicado no Estadão, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LEG, já derrubou o veto do governador Cláudio Castro e recriou uma chamada gratificação faroeste, um abono até 150% do salário policial que matarem muito. Você vê que é loucura, né? Isso é um desastre. O policial ele vai matar porque ele ganha... Imagina você ter um salário e ganhar 150% de aumento só porque você matou um preto e pobre na favela. Vai ser uma maravilha. Matei em confronto. Foi em confronto. Matamos 121, mas foi uma operação bem sucedida. Gente, isso não existe. Mas tá aí, tá, gente? Eu não vou entrar nesse detalhe, que é um detalhe muito polêmico. E eu só fico lamento, né? Eu também já estou caminhando para o final, eu não quero me alongar muito, já estou com 23 minutos. Vamos lá. Acordo Mercosul e União Europeia. Desde 1999, o Mercosul e a União Europeia tentam chegar a um acordo sobre comércio, né? Comércio de produtos agrícolas para lá e para cá, né? Ou seja, exporta da Europa, exporta para a Europa. Mas tem 2-3 países europeus que têm uma proteção muito grande aos seus agricultores, que é a França. A França é um país agrícola, de pequenos agricultores, não são latifundiários como aqui, mas eles têm um poder político muito grande. Ele pressiona e está difícil desse acordo ser fechado. Ia ser assinado esse acordo amanhã, mas a presidente da União Europeia pediu para adiar e parece que a presidente da Itália pediu um mês, né, para negociar com os agricultores italianos. E também temos, acho que é a Hungria, se eu não me engano, é a Hungria e a Polônia. Com certeza, Polônia, França e Itália são os gargalos que não querem esse acordo. Esse acordo seria muito bom para os países como Argentina, Brasil, Uruguai, que ia aumentar muito o mercado, né? E também a gente ia comprar mais da Europa, ia vender mais para a Europa e ia melhorar as relações comerciais. Mas, infelizmente, os agricultores franceses não querem, né? Então deixa para lá. Eu lamento, é uma pena, né?
Crime no Brasil toma conta das prefeituras. Segundo a Folha de São Paulo, um grupo de 13 empresas acusadas de pertencer ou terem ligação com organizações criminosas assinou 63 contratos com 11 prefeituras no país. Os valores contratados somam aproximadamente 685 milhões, que saíram dos cofres públicos para o setor privado, que não age de forma republicana. É o crime organizado dominando o Brasil. Nesta linha, funcionários do Tribunal de Contas de São Paulo denunciam que sofrem pressão para fazerem olhos fechados, não se preocuparem e aprovar os erros nas contas do governador Tarcísio de Freitas. É o fim do mundo. Gente, é triste. O setor público brasileiro é um antro de ladrões, né? Eles tomaram conta, né? Os ladrões tomaram conta do setor público, que é nosso. A res pública é nossa. Cada centavo da prefeitura, do Estado, da União é nosso. E precisava ter alguém lá que respeitasse o nosso direito, que respeitasse o nosso dinheiro, que distribuísse de forma correta, que aplicasse de forma correta os recursos. Mas não, infelizmente, essa notícia que eu acabo de ler, acabo de informar para vocês. Os funcionários dos tribunais de conta de São Paulo, porque está na Folha de São Paulo, mas deve ser da mesma coisa em Pernambuco, são pressionados a aprovarem as contas, os erros das contas dos governadores. Da mesma forma na União, a Câmara sempre dá um jeito de furar o orçamento, de não cumprir o orçamento, porque o dinheiro, para eles, não tem a menor importância. O que importa para eles é receberem as emendas e isso é que interessa a eles. Ok, gente? Olha, um bom final de semana. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para até o final da ano a gente ultrapassar 1.000 inscritos. Muito obrigado e até a próxima.